Vamos lá, pessoal, olha só. Sejam todos muito bem-vindos, então, é um prazer ter cada um de vocês aqui. Vamos para o nosso conteúdo e vão colocando aí. A Elaine está perguntando qual que é o nosso WhatsApp. Elaine, tem aí na descrição do vídeo, tá? Se você entrar na descrição, vai ter o link, você vai clicar, vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, tá certo? E tem o número também, se você quiser adicionar e chamar de forma individual, né? Manual, pode fazer também, tá? Às vezes pode acontecer do link dar algum erro, então nós colocamos tanto o link para apenas clicar e já ir para o WhatsApp, ou o número para que você possa adicionar na agenda do seu celular e já nos mandar a mensagem, tá? Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Eu coloquei aí para vocês 2 pagamentos liberados dia 24, hein? Qual seriam esses pagamentos? Realmente tem 2 pagamentos liberados para o dia 24 e nós vamos falar também sobre renovação de contratos, tá? Então é super importante você colocar aí qual a sua dúvida, o que você realmente gostaria de perguntar para a gente, porque nesta live vai ser uma live diferente. Nós vamos falar dos nossos conteúdos que a gente trouxe aqui para vocês em primeira mão, mas também nós vamos tirar dúvidas de vocês, tá? Então, vai colocando aí nos comentários a dúvida de vocês, ok? Edney, vamos lá, vamos falar sobre esses 2 pagamentos liberados? Vamos lá. O que nós teríamos, então, para o dia 24? Qual seriam esses pagamentos? Bom, pessoal, primeiramente, né? Dia 24, de forma oficial, com base no calendário oficial do INSS, começam os pagamentos do mês, ou seja, literalmente a folha de pagamento, tá? Pessoal, por que nós sempre gostamos de trazer para vocês o início dos pagamentos, a data que vai começar, tudo certinho? Por quê, pessoal? Primeiro, né? Todos os meses ocorrem alterações na data do início da maciça e término da maciça. Automaticamente também dá uma alteração no início dos pagamentos, tá? E aí, muitas pessoas, né, até que a gente começasse a fazer esse trabalho e trazer essa orientação, muitas pessoas achavam, por exemplo, que recebiam num dia fixo, num dia determinado. E na realidade não é. Que nem, por exemplo, nesse mês vai começar dia 24. No mês passado começou dia 25, certo? Aí se a gente parar para pensar, por exemplo, esse mês começa dia 24, mas dia 24 é uma sexta-feira, certo? Então 25 e 26 não terá pagamento. Por quê? É sábado e domingo. As pessoas, por exemplo, que receberam o mês passado no dia 25, esse mês não vão receber. Então, pessoal, a gente sempre gosta, a gente sempre traz essa orientação para vocês do início da folha de pagamento, literalmente por esse motivo, tá? Porque todos os meses ocorrem alterações. E por que a gente gosta de trazer? Porque muitas vezes você está contando literalmente com aquele dia já para começar o seu pagamento, né? Aliás, para receber o seu pagamento, porque muitas vezes está precisando para uma alimentação, para a compra de remédios, né? Para situações que a gente sabe que não está fácil no dia a dia. E aí, muitas vezes você está contando, por exemplo, que vai ser dia X e não acontece, será no dia Y. Aí a cabeça já, né? Já dá aquela mexida, porque já acha que aconteceu alguma coisa de errado com o pagamento, ou já acha que teve algum problema no benefício, e muitas vezes não é. É apenas uma alteração no início dos pagamentos, certo? Graças a Deus, o INSS, né, não faz, né, não está acontecendo de maneira alguma atrasos na folha, mas praticamente todos os meses, né, ocorrem atrasos no fechamento da maciça. Então, são situações diferentes, mas que na prática acabam aí dando algumas alterações e até mesmo, né, geram algumas expectativas na gente. Por quê? Às vezes já está bem próximo de começar a folha de pagamento e às vezes a sua folha não virou. E aí já surge também aquela dúvida, né?
Será que aconteceu alguma coisa? Será que, né, no dia correto o meu pagamento vai acontecer? Então, pessoal, tudo certo até o presente momento. Dia 24 inicia realmente os pagamentos deste mês. Lógico que sempre começando para quem recebe um salário mínimo, tá? Os pagamentos sempre começam para quem recebe um salário mínimo, respeitando a sequência do NIS. Então, dia 24, um salário mínimo para quem tem final de NIS número 1. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Vocês entenderam referente a esta informação? Coloca aí para a gente nos comentários, por gentileza. Isso, pessoal. Vai colocando aí, ó. Mandei no zap o extrato. Perfeito, seu Gilmar. Nossa equipe vai te responder, tá? O Ednilson colocou, é sempre assim, isso é normal, mas nada mais do que isso. Não entendi, né? Coloca novamente aí de forma mais clara para a gente, porque não deu para entender a sua fala. Lembrando assim, pessoal, olha, vocês precisam entender que o nosso papel sempre é trazer informações para todos vocês. Claro, é óbvio que vai ter informações, por exemplo, que você já sabe, pelo motivo X ou Y. Sim. Mas lembrando que a gente sempre tem que trazer as informações pensando no coletivo, gente. Então, às vezes, para você, você já sabe, porque você já verificou ou alguma coisa do tipo. Mas a outra pessoa não sabe, certo? Então, vamos pensar que assim, às vezes o óbvio para você não é o óbvio para outra pessoa, tá? Então, a gente sempre vai trazer as informações pensando no coletivo e não no individual, certo? Com certeza. Você pode já estar sabendo daquela informação, mas tem muitas pessoas que não estão sabendo. Então, nós temos que falar sempre no geral, sempre para todos, tá? Olha, o Rogério Gomes colocou, ó, o meu é final 1, mas sempre quando cai fim de semana, eles já depositam antes. Rogério, eu concordo com você que em muitos casos, tá, acontece um pagamentinho aí, vamos colocar antecipado, ou seja, às vezes as pessoas que eram para receber, por exemplo, final de NIS 2, que esse mês vai cair num sábado, pode acontecer de cair na sexta, Sim. Certo? Mas a palavra é pode acontecer. Não é uma regra, né? Certo? Nós temos sempre que trazer para vocês o que é a regra. A gente não pode trazer aqui o que é a exceção. Por quê? Se eu trago a exceção e vocês vão contar com aquilo e às vezes não acontece, vocês vão ficar muito bravos com a gente, não é verdade? Então a gente sempre vai trazer a regra. Se aquilo acontecer de forma melhor ainda, então vamos ficar mais felizes, né? Mas por via de regra é essa, tanto é que o calendário oficial de pagamentos está dessa forma. Começa dia 24, dia 25 e 26 não tem pagamento, volta dia 27, certo? Mas pode acontecer realmente do pagamento, por exemplo, de segunda-feira, para algumas pessoas caírem, por exemplo, na sexta, ou até mesmo na virada de sexta para sábado, tá? Mas volto a dizer, gente, isso seria exceção e não a regra referente ao calendário de pagamentos do INSS, tá? Lembrando, pessoal, que para quem recebe acima do mínimo, tá? Os pagamentos vão começar a partir do dia 1º de dezembro, que vai ser, no caso, na outra sexta-feira, tá? Então, dia 24 agora, nesta próxima sexta, começam os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo, ok? Respeitando sempre o final do NIS. Para quem recebe acima do mínimo, os pagamentos vão começar dia 1º, que também vai cair numa sexta-feira. Depois, dia 2 e dia 3, não tem pagamentos do INSS, porque vai ser sábado e domingo. Volta os pagamentos no dia 4, tá bom? A mesma situação que vai acontecer para quem recebe um salário mínimo, também vai acontecer para quem recebe acima do mínimo. Então, sempre precisa se atentar qual é o final do seu NIS,
para você ver no calendário qual é o dia que você vai receber o pagamento, para não acontecer de você ir receber o pagamento em data errada, tá certo? Por isso que a gente sempre passa aqui para vocês o calendário do mês, como vai funcionar, tá bom? Vocês possuem alguma dúvida, pessoal, referente a isso? Deixa eu ver algumas perguntas aqui de vocês e nós já vamos falar, então, sobre o outro pagamento, hein? Tem mais um pagamento, não tem, Ednei? Isso mesmo. Tem mais um, vamos lá. Deixa eu ver alguma pergunta aqui de vocês, alguma dúvida. O Júnior está colocando, tenho contrato renovado no ano passado, consigo fazer outro refinanciamento? Vamos lá, Júnior. No caso, nós precisamos sempre analisar qual banco está o seu contrato, qual a taxa de juros do seu contrato, quantas parcelas pagas já tem o seu contrato. Então, nós precisamos fazer uma análise geral do seu contrato para verificar se há possibilidade de uma nova renovação ou não, seja refinanciamento ou uma portabilidade. Então, sempre a gente precisa analisar o contrato por um todo, para que a gente possa passar essa resposta para você, tá? Tipo de benefício e idade também. Também. É sempre muito importante, porque, principalmente, esses dois fatores ocorrem muitas alterações por parte dos bancos. Por exemplo, o banco para de atender aquele tipo de benefício, Sim. Ou o banco muda, né, a política de idade. Então, acontece em muitas pessoas, por exemplo, de já ter um empréstimo consignado com um banco X e hoje esse banco não atende mais. E aí ficam as dúvidas das pessoas, por exemplo, mas como? Se eu já pago um empréstimo nesse banco, por que agora ele não quer, né, oferecer um novo empréstimo para mim? Realmente por conta dessa situação. Como ele muda muitas vezes ou a política de idade ou o tipo de benefício que ele atende, né? Essas alterações, por exemplo, fogem aos padrões dos empréstimos que você já paga. Por isso, gente, que frisando mais uma vez, a cada atendimento, a cada situação que a gente vai responder para vocês, é sempre uma consultoria praticamente que nós temos que fazer no benefício. Fazer uma análise geral em cima de tudo o que está acontecendo, tá? Olha, o seu Itamar colocou assim, ó, para abrir margem é só passar de 84 vezes para 96 vezes. E aí, Ednei, o que você fala referente a esse tema tão complicado, né? Vamos se dizer assim. Então, seu Itamar, vamos lá. Não é tão fácil assim, né? Primeiro, tá? Para que aconteça uma situação dessa, é algo muito burocrático. Sim. Por quê? Teríamos que partir para uma alteração na lei, certo? Teríamos que passar aí por aprovação em todas, né, em todos os departamentos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para que tivesse uma alteração na lei, mudando de 84 para 96 meses. Claro, tendo uma alteração dessa, né, automaticamente aumentam as possibilidades, tá? Nós temos que entender assim, as possibilidades de renovação. Mas, olha a palavra que o seu Itamar usou. Para abrir margem, temos que alterar de 84 para 96. Vocês sabiam que isso não vai possibilitar uma nova margem? Por quê? Porque não está mudando a porcentagem de comprometimento. Isso só aumentariam as possibilidades de renovar contratos que vocês já pagam. Então, por exemplo, poderia abrir uma possibilidade de refinanciamento, poderia abrir uma possibilidade para portabilidade, mas uma nova margem para um contrato novo, tá? Se tivesse uma mudança de 84 meses para 96 meses, isso não aconteceria, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Deu para o senhor entender, né, senhor Itamar? Realmente é um tema bem polêmico, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos para o segundo pagamento, liberado, então, para o dia 24, tá? Temos, sim, um outro pagamento liberado para o dia 24. Mas, já falo aqui para vocês, vai ser para todos
Não, infelizmente não será para todos, tá? Infelizmente, algumas pessoas vão ter esse direito, algumas pessoas vão receber a partir do dia 24. Por que nós colocamos a partir do dia 24? Porque vai ser de acordo com o calendário de pagamentos. Então, vai ser de acordo com o final do seu NIS, tá? Então, se você receber no dia 1º, por exemplo, no primeiro dia útil, que é o dia 24, o seu NIS é final 1, aí sim vai ser dia 24. Vai ser sempre de acordo com o final do seu NIS, certo? E qual seria, então, este outro pagamento que está liberado e que muitas pessoas vão receber? Será o 13º salário, pessoal. Exatamente isso. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que vão receber 13º salário agora no final do ano? Com certeza vocês devem estar se perguntando, como assim? Se eu já recebi o meu 13º, né? Com certeza muitos de vocês devem estar com essa pergunta já na ponta da língua, não é verdade? Sim, as pessoas que já receberam o 13º salário antecipado, essas pessoas não terão direito ao recebimento agora no final do ano, certo? A partir do dia 24, como eu coloquei aí para vocês. Agora, as pessoas que se aposentaram, as pessoas que se tornaram pensionistas depois do mês de maio deste ano, essas pessoas têm direito a receber, sim, o 13º salário proporcional. Olha só, então, se é o seu caso, se você se aposentou depois do mês de maio, se você se tornou pensionista depois do mês de maio, você terá direito a receber o seu 13º salário, que será pago neste ano em parcela única, tá? Geralmente, quando é sempre pago o 13º no final do ano, o governo não paga em duas parcelas, como na antecipação também, não é pago em duas parcelas. Para essas pessoas, para essa categoria, vai ser pago em parcela única. Portanto, a partir do dia 24, que é quando começam os pagamentos do INSS, vai ter pagamento de 13º salário. Deu para vocês entenderem o segundo pagamento liberado a partir do dia 24? Coloca aí nos comentários, pessoal. Apenas uma observação também, pessoal, que a gente sempre gosta de frisar. Como eu disse para vocês no começo, a gente sempre vai trazer as informações de modo geral e não individual, tá? Então, por exemplo, nesse caso, claro que muitas pessoas já receberam o 13º, que foi antecipado pelo governo. Mas nós não podemos esquecer daquelas pessoas que não receberam. Exatamente. Né? Então, a gente sempre vai trazer as informações de forma coletiva, tá? E um outro ponto também que sempre geram, né, dúvidas aí em muitas pessoas é o quê? Existem as informações que são contraditórias e as informações que são verdadeiras, mas que às vezes pintam dúvidas na gente. Por exemplo, se a gente entrar, por exemplo, em sites de vários bancos, tem bancos que logo na primeira página estará assim, ó, antecipe agora o seu 13º. Logo a gente já fala, nossa, isso é uma mentira, porque o governo já antecipou. Calma, gente, a gente tem que pensar que assim, 13º salário não é só o aposentado e pensionista do INSS que recebe, né? Temos os servidores públicos estaduais, federais, municipais, tem as pessoas que são os CLTs, né, que são as pessoas que trabalham em empresas que possuem parcerias, que possuem convênios com os bancos e que os bancos fazem as antecipações, certo? Existem, né, por exemplo, nessa próxima semana, muito provável que muitas pessoas que recebem, né, que são CLTs, que trabalham no comércio tradicional, muitas pessoas, né, provavelmente vão receber aí a sua primeira parcela do 13º. Isso significa que é mentira? Não, não é mentira. Simplesmente não é o 13º do aposentado e pensionista do INSS. Exatamente. Mas é uma informação verdadeira. Claro,
se falar que o aposentado e pensionista do INSS vai receber a primeira parcela na próxima semana, aí sim nós estamos falando de uma informação errada, né? Exceto, obviamente, como a Aniele acabou de informar, para aquelas pessoas que não receberam a sua antecipação e que começaram a receber o seu benefício depois de maio, certo? Então a gente só precisa tomar esse cuidado, porque antes, né, da gente obviamente já pensar que é uma informação errada ou uma informação falsa, nós temos que entender sempre no coletivo. Às vezes não encaixa para você, às vezes não encaixa, por exemplo, para o aposentado e pensionista, mas encaixa para uma outra categoria. E volto a dizer, aqui nós sempre vamos trazer a informação que beneficia todos, certo? E não uma informação individual, uma informação única, tá bom? Certo, vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Seu João Carlos Andrade. Seu João, como nós falamos logo no comecinho da nossa live, o nosso atendimento realmente está um pouco demorado. No caso do senhor, bem demorado, porque o senhor mandou no dia 6, tá? O que eu peço para o senhor? Manda uma nova mensagem, tá? Por quê? Aí o senhor vai ficar lá no comecinho da fila, tá certo? Porque nós vamos sempre de cima para baixo. Então, se o senhor mandar uma nova mensagem, o senhor vai lá ficar novamente no comecinho da fila para que a gente consiga fazer o seu atendimento, tá bom? O seu José Carlos. Daniele, meu nome é José Carlos, sou de Goiânia, Pernambuco, tenho que fazer a portabilidade, mas não consigo, porque minha espécie é 92. Realmente, seu José, espécie 32 e espécie 92, que são aposentadorias por invalidez, realmente fica difícil conseguir fazer a portabilidade. Acredito que o seu caso seja, o senhor é da espécie 92 e ainda não completou 60 anos, tá? Então, sempre quando for abaixo de 60 anos, realmente está praticamente impossível fazer a portabilidade. Por quê? Nós só temos um único banco, que seria o Banco Pan. E o Banco Pan, para esse tipo de benefício, ele não tem uma taxa de juros boa, tá? Fica uma taxa de juros muito próxima do teto, ou seja, 1,84. 1,84 para a portabilidade ainda é considerado uma taxa de juros alta. Entendem? Então, assim, quando a espécie é 32 e 92, mas acima de 60 anos, aí não tem problema. Por quê? Aí todos os bancos atendem. Então, basta ver qual banco se encaixa melhor e fazer a sua portabilidade, caso se enquadre dentro das regras. Agora, quando é abaixo de 60 anos, infelizmente, está bem complicado mesmo, está bem difícil conseguir uma portabilidade, tá bom? E apenas uma informação a mais para vocês, né? Com base nessa informação do seu José Carlos. Por que os bancos tomaram essa postura, né? De entre aspas, né, a palavra não é dificultar, mas assim, diminuir, né? O atendimento para esse tipo de benefício. Por conta, pessoal, da quantidade, né, de benefícios suspensos e cancelados que o governo proporciona. Ou seja, sabe, todo aquele período de pente fino que o governo faz, as chamadas aí para fazer as perícias, e aí a pessoa muitas vezes, sabe aqueles casos que a gente vê de injustiça, onde a pessoa chega lá muitas vezes acamada, e mesmo assim o perito vai lá e fala que aquela pessoa está apta a voltar para o mercado de trabalho e cancela o benefício daquela pessoa. Então, essa quantidade de benefícios que são cancelados, que acabam ficando aí dentro dessas espécies, faz com que o banco fique a ver navios com aquele empréstimo que era descontado daquele benefício. Automaticamente, o que os bancos fazem? Opa, deixa eu segurar então e não vou, né, emprestar de forma tão fácil para esse tipo de benefício. Por isso que a gente sempre preza e traz as informações para vocês com relação aos pente finos, todas aquelas situações, porque às vezes naquele momento pode não parecer importante, mas tudo isso reflete
né, no dia a dia, depois nas questões aí de contratação de empréstimos, renovações e assim por diante, tá? Ednei, responde aqui para a Elaine, olha só, um tema muito importante que nós falamos até mesmo no dia de hoje, eu até fiz um vídeo hoje falando sobre esse tema, olha só, certo. Com a nova margem de janeiro, vai dar para conseguir o dinheiro até final do mês ou não? Se puder me responder. Vamos lá, Elaine. Eu não sei se você quis dizer até o final do mês de janeiro ou até o final desse mês, tá? Se for até o final desse mês ou até o final do mês de dezembro, não vai conseguir, tá, Elaine? Por quê? Porque assim, para aparecer a nova margem dentro do portal, para que os bancos possam identificar e, obviamente, começar essas averbações, que até o presente momento o que nós temos apenas perspectivas, isso tem que ter definição de salário mínimo, publicação do salário mínimo no Diário Oficial, fazer valer esse salário mínimo, atualização do meu INSS, constar a nova margem para daí começar as aprovações. Quando que isso normalmente acontece? Depois do final da virada de folha de janeiro. E qual é essa data? Não sabemos exatamente, porque, conforme eu disse no começo para vocês, temos sempre mudanças com relação ao calendário do início e do término da maciça. Então, para janeiro desse próximo ano, ainda não temos esse calendário oficial, mas, por via de regra, tem que acontecer a maciça de janeiro para aparecer a margem, para daí começar as aprovações e ocorrer os pagamentos, tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal? Vamos falar então agora sobre renovação. Olha só, muitas pessoas me mandam perguntas, muitas pessoas mandam mensagens diariamente, né? Perguntando, Aniele, eu preciso renovar o meu contrato, preciso fazer um refinanciamento, preciso fazer uma portabilidade. Será que é possível? Ou muitos perguntam assim, está sendo feito? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que realmente está sendo feito refinanciamento e portabilidade? Pessoal, a resposta para vocês é sim, tá? O refinanciamento e a portabilidade está funcionando normalmente. Mas, como nós até citamos já aqui durante a nossa live, o que precisa acontecer? Nós precisamos, primeiramente, analisar o seu benefício. Nós precisamos analisar os contratos que você já paga, como, por exemplo, quantidade de parcelas pagas. Nós precisamos analisar qual banco que está o seu contrato para ver, por exemplo, eu quero portar aquele contrato, será que o outro banco aceita contratos do banco onde está o seu contrato? Então, por exemplo, para que vocês possam entender melhor, seu contrato está no banco X, será que o banco Y aceita? Será que o banco Y porta contratos do banco X? É uma regrinha, é uma das regras. Então, por isso, até mesmo que o Ednei falou, quando nós fazemos um atendimento, ele não é tão rápido, tá? Na renovação, por quê? Porque nós temos que analisar várias regras para ver se o seu contrato se encaixa dentro daquelas regras, se realmente dá ou não para fazer a portabilidade. Mas significa dizer que a portabilidade não está funcionando? De forma nenhuma. Todos os dias nós temos aqui contratos pagos, saldo chegando, portabilidade sendo finalizadas. Todos os dias nós temos finalização de propostas, tá? Por quê? Sempre nós fazemos todos os atendimentos da melhor forma possível, tá? Claro, a gente não está conseguindo atender a todos, tá? De forma rápida, mas todas aquelas pessoas que são atendidas e que realmente têm possibilidade de fazer portabilidade e, obviamente, querem fazer a portabilidade ou um refinanciamento que seja, tá? Nós damos início nesse pedido e realmente, assim que é finalizado, nós vamos sempre entrar em contato com o cliente e avisar, olha, a sua portabilidade ou o seu refinanciamento
foi finalizado com sucesso, né? Verifica a sua conta, verifica se realmente já está constando aí na sua conta o valor, certo? Mas eu queria deixar claro, né, Ednei, aqui para eles que realmente a renovação ela está acontecendo. Não é verdade? Sim. Muitas pessoas duvidam que realmente está funcionando ou não é verdade? Sim. Volta a minha reflexão com vocês, pessoal. Por exemplo, muitas vezes não deu certo a sua renovação ou não deu certo a sua portabilidade, mas isso não significa que não está acontecendo, tá? Por quê? Às vezes o seu tipo de benefício, o seu contrato, a sua taxa, infelizmente, nesse exato momento, não deu certo. Mas o do vizinho, do ciclano, do beltrano, acabou dando certo, tá? Então, a gente sempre gosta de pontuar, porque nós também recebemos, né, algumas mensagens das pessoas dizendo: ah, mas vocês falam que dá para fazer, mas eu já chamei e o meu não conseguiu fazer. Sim. Por quê, gente? A gente sempre deixa muito claro que a cada situação é uma situação, certo? Ou seja, a cada benefício que a gente analisa, por quê? Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que possuem 2 benefícios. Muitas vezes dá para fazer contratos de um benefício e do outro não, para vocês entenderem. Então, assim, para vocês verem que não é uma situação, por exemplo, que não funciona, e sim uma análise individual de cada contrato, de cada banco, de cada taxa e o tipo de operação que será feita. Mas, diariamente, pessoal, nós atendemos muitas pessoas não dá para fazer nada, realmente. E muitas pessoas nós conseguimos, né, atender. E muitas vezes com muita velocidade. O que eu quero dizer com muita velocidade? No sentido assim, nós fazemos o levantamento, a pessoa topa em fazer, e aí começa, né, uma corrida contra o tempo. Por quê? Aí essa pessoa tem que nos enviar os documentos, né, com qualidade, para que a gente já possa pôr no sistema, enviar o link, fazer a confirmação digital. Vocês sabiam que muitas pessoas, depois da gente atender, fazer o levantamento, mandar documento, na hora que a gente manda o link, a pessoa não faz a confirmação digital e não responde mais. Olha para vocês verem. Isso a gente fica triste, por quê? Porque a gente, teoricamente, perdeu tempo em fazer aquele levantamento, a pessoa some, literalmente, e a gente poderia ter atendido alguém que daria continuidade, que daria atenção, que faria todo o processo para conseguir receber. Então, assim, essa corrida contra o tempo depois, se for feito tudo certinho, gente, grandes chances aí de uma aprovação muito rápida. Claro, tudo depende do tipo de operação, né? Mas, assim, para vocês terem uma ideia, hoje, no dia de hoje, que aqui no estado de São Paulo é feriado, tá? Olha, e nós estamos trabalhando, hein? Mas para vocês entenderem, por exemplo, nós tivemos hoje vários casos de contrato novo, ou seja, margem e cartão. As pessoas, né, nos chamaram pela manhã, nós fizemos o levantamento, mandamos o link, agora à tarde já está averbado no INSS, aguardando o banco realizar pagamento. Sim. Para vocês verem, mas é tudo uma questão de sincronismo, né? Ou seja, se essas pessoas não tivessem, por exemplo, feito a confirmação digital, obviamente tudo isso estaria parado, enroscado, né? Mas o fato está acontecendo? Sim. Tanto contratos novos, quanto cartão, quanto portabilidade, todos os dias acontecem, gente. E o que a gente pede sempre para vocês é, se não deu no dia de hoje, calma, não é o fim do mundo, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos aguardar a próxima virada de folha ou alguma mudança que os bancos venham a trazer, né? Porque nós estamos aqui todos os dias. A Aniele traz todos os dias para vocês qualquer vírgula que os bancos mudem, né? E às vezes, uma situação que te impede hoje, amanhã o banco muda e é possível fazer para você, entendeu? Então, por isso que a gente sempre tem que estar antenados, manter de uma certa forma a calma. Eu sei que às vezes a necessidade, gente, a falta às vezes de um remédio, de um alimento, né, gera aquele desespero absurdo, mas se a gente não tiver uma outra alternativa, gente, o que a gente vai fazer? Não é verdade?
Tem coisas que fogem ao nosso controle, literalmente. Então, a gente precisa manter essa calma e continuar acompanhando, sempre fazendo aquilo que precisa ser feito, para que, obviamente, se não deu hoje, amanhã, depois de amanhã, a gente consiga, né, atender e fazer aquela situação sempre da melhor maneira possível, tá? Porque também nós nos deparamos com muitas situações onde pessoas, no desespero, aceitam fazer, por exemplo, portabilidade, tá? As pessoas prometem valores X ou Y, e chega na hora H, não foi uma portabilidade com redução, mas automaticamente não liberou troco. Ou seja, aquilo só foi bom para o banco. E toda operação ela precisa ser bom para os dois. Bom para o banco, porque ele vai fazer a análise dele, mas também precisa ser bom para o beneficiário, ou seja, ele entender, porque aquilo vai gerar muitas vezes um aumento de prazo novamente, né? Vai gerar aí talvez um novo endividamento, e tem que ser bom também para o beneficiário. Então, as operações corretas, sérias, ela tem que ter essa situação, ou seja, ou ela libera um troco, ou ela libera uma redução de parcela. Sim. Nunca fazer uma situação onde não libera nada e mantém a mesma parcela. Por quê? Qual a vantagem foi essa? Com certeza. Né? A não ser em situações extremas, que assim, a única viabilidade naquele momento seria, por exemplo, tirar daquele banco. Mas fora isso, gente, a operação ela tem que gerar algum resultado, seja na redução da parcela ou na liberação de algum troco, certo? Perfeito, Edne. Olha, a Dora colocou assim: não fiz nenhum dos cartões. Será que posso ter, mesmo ter usado a margem dentro do regulamento do ano passado? Provavelmente, Dora, você deve ser BPC Loas, né? Então, no caso, olha só, ela não paga nenhum cartão, não pegou nenhum cartão. Mas olha o problema que nós temos. Ela pegou com a regra antiga, certo? Com a regra de 35% liberado para empréstimo. E agora, a nova regra para BPC Loas é somente 30%. Então, Dora, mesmo que você não pegou nenhum dos cartões, hoje não consegue pegar porque você está com margem extrapolada, tá? Estando com margem extrapolada, não consegue fazer a contratação. No caso, teria que tentar uma portabilidade com redução de parcela, mas tem que ver também se enquadra dentro das regras, se cobre saldo devedor, tá certo? Então, assim, é uma tentativa, é uma das possibilidades. Fazer uma portabilidade, reduzindo o valor da sua parcela para normalizar a sua margem. Aí sim, a sua margem estando normalizada, aí sim você pode fazer a contratação de um cartão. Aí vai escolher ou o cartão RMC ou o cartão RCC. Tá bom? Mas neste exato momento, estando com margem extrapolada, não dá para fazer a contratação, tá? Mais uma orientação para você, Dora. Muitas vezes, né, as pessoas ficam com qual dúvida e tem total sentido essa dúvida. Exemplo, teoricamente, o INSS ele não é para ele enxergar margem de consignado e margem de cartão? Não é para ele enxergar margens separadas? Sim, não é verdade? Então, por exemplo, se você tiver com margem extrapolada no consignado e não pegou os dois cartões, era para ele deixar você pegar pelo menos um, não é verdade? Mas na prática, o que acontece, e isso faz parte da regulamentação, tem que ser respeitado, além disso, tem que ser respeitado o limite total de comprometimento de 35%. Então, qual é a nova regra? 30 para empréstimo e 5 para um cartão, totalizando 35. Se você já pegou lá atrás 35 de empréstimo, você já atingiu os 35%, entende? Por mais que não utilizou nenhum dos cartões. Então, é por isso que, nesse caso, o INSS ele não deixa você contratar, porque você, teoricamente, já está utilizando 35%,
E aí ele classifica que está estourado 5%, por quê? Para empréstimo era só 30%, entendeu? Então, no seu caso, tem que fazer uma portabilidade, reduzir esses 5% para você, pelo menos, deixar de ficar com margem negativa e aí sim fazer um cartão diante da nova regra que não pode mais contratar os dois. Teria que fazer apenas uma contratação, apenas tá? né? Vamos lá, Gerson. O Gerson colocou assim para nós: parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho vocês todos os dias, principalmente a NL. Muito obrigada, seu Gerson. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por me acompanhar, tá bom? É sempre um prazer ter cada um de vocês aqui participando, tá? A Cidinha, vamos lá, vamos dar um ibope aqui para a Cidinha, né? Colocou: nossa, só conversa, tá pior do que o ano passado, só promessa. Onde eu prometi alguma coisa aqui, Cidinha? Fala para mim, qual foi a promessa que eu fiz aqui que eu também não estou sabendo? Então, conta aí para gente, porque eu também não estou sabendo que promessa foi essa, tá? A Marileide: quando faz refinanciamento, tem troco ou reduzir as parcelas ou diminui as parcelas? Explica para ela, Edne. Vamos lá. Marileide, né? Vamos lá, Marileide. Tanto a portabilidade quanto o refinanciamento, né? A ideia sempre na realidade, explicando de forma mais ampla, diferença entre refinanciamento e portabilidade é que na portabilidade troca de banco. Sim. Se você vai ficar naquele mesmo banco, já parte do princípio que é um refinanciamento. Correto até aí? Aí o que acontece? Você, né, não só você, mas aí temos que ver a regra do banco, verificar se ele permite fazer o refinanciamento com redução de parcela, porque infelizmente no refinanciamento tem banco que não permite fazer a redução na parcela, ele só permite fazer o refinanciamento voltando o prazo e liberando o troco, tá? Se o banco permitir, aí fica a critério. E a sua proposta, obviamente, se enquadrar, né? Fica a seu critério em fazer ou uma portabilidade com redução, aliás, um refinanciamento com redução ou um refinanciamento com liberação de troco, tá? Agora, se o banco não permitir reduzir parcela, mesmo que a sua proposta se encaixe dentro daquele perfil, ele só vai permitir o refinanciamento com liberação de troco, tá? O Jailton colocou: fiz crédito pessoal no Bradesco, eles não fazem refinanciamento, já paguei 2 anos. No caso, Jailton, né, você está dizendo crédito pessoal, tá? O crédito pessoal vai depender realmente de cada instituição bancária, tá? Cada banco vai ter a sua regra, se faz ou não refinanciamento. É diferente do crédito consignado, que a maioria dos bancos faz renovação, seja refinanciamento ou você pode tentar uma portabilidade. No crédito pessoal já não tem isso, tá? Por exemplo, o crédito pessoal não dá para fazer portabilidade. Você tem que terminar o contrato onde você contratou. E a questão do refinanciamento vai depender do banco, se ele libera ou não, que infelizmente no seu caso aqui você colocou que o Bradesco não faz liberação, tá? Vamos lá, a Dora perguntou: vocês poderiam me informar qual financeiro ou banco faz portabilidade? Recebo o benefício do meu filho pelo Bradesco e fiz o empréstimo pelo Banco Pan. Poderia me esclarecer, por favor, Aniele? Olha só, no caso, seria portabilidade com representante legal, certo? Portabilidade com representante legal, pessoal, infelizmente não está rodando, tá? Por quê? Temos o que? Restrição de bancos. Só temos 2 bancos que atendem para representante legal. Um deles é o próprio onde está o seu contrato, que é no Banco Pan. Então, poderia haver a possibilidade de um refinanciamento, porque já está no banco que aceita. Por quê? Temos uma outra regrinha também muito importante: quantidade de parcelas pagas, tá? Então, por exemplo, para tirar do Banco Pan, passar para o Banco C6,
tem que ser acima de 15 parcelas pagas. Então, muitas vezes, o contrato não se enquadra na quantidade de parcelas pagas. E outra, não está tendo uma boa liberação. Então, muitas vezes é necessário tentar o refinanciamento do que a portabilidade, tá certo? No caso de representante legal, tá, pessoal? Ficando claro aqui que é o caso da Dora, no caso de representante legal, tá? E mais um detalhe, se no caso, Dora, for representante legal e for um benefício de prestação continuada, e você estiver com margem negativa, aí tem um segundo problema, que é primeiro fazer essa adequação com relação à margem, para depois, né, conseguir essa possibilidade aí em fazer uma portabilidade ou refinanciamento, tá? Sim. PR Júlio César, né, colocou assim, na próxima eleição a margem volta ao normal do BPC. No caso, Júlio, a margem vai voltar ao normal de acordo com o aumento do salário mínimo, tá? Porque quando aumenta o valor do salário mínimo, aumenta o valor da margem, certo? Então, quem estiver com margem extrapolada, de acordo com o aumento do salário, vai reduzir essa margem extrapolada. Não sei ainda te dizer se neste próximo ano, tá? Neste comecinho de ano de 2024, se realmente com o aumento que vai ter, se vai cobrir todo o extrapolado. Acredito que não. Por quê? Porque o percentual de aumento não é tão alto assim. A previsão de salário mínimo está em 1.421. Então, acredito que não vai ter como cobrir toda a margem extrapolada que o pessoal do BPC está, tá bom? Então, tinha pulado a sua pergunta aqui, não tinha visto. Desculpa, viu, Júlio? Vamos lá. A Marciana, ótima live, eu não perco, sou viciada. Muito obrigada. Muito obrigado, Marciana. Muito obrigada, tá? A Márcia colocou, tenho empréstimo com a Facta, não consigo refinanciamento com ninguém. Entra na regrinha que eu falei de refinanciamento, tá? Vai sempre depender da instituição bancária. O refinanciamento, o banco determina as suas regras, tá? Então, vai ter regras de quantidade de parcelas pagas, troco mínimo, tipo do benefício, idade do cliente. Então, vai depender muito de todas essas regras que cada banco tem a sua, tá? Então, provavelmente, Márcia, você não está se enquadrando em alguma das regras, por isso que o Banco Facta não está fazendo o refinanciamento, tá? O Júlio colocou que ele está falando da troca de governo, né? Antes disso, ô Júlio, independente, né? Vamos supor que isso só... Na realidade, assim, você está querendo dizer que com uma troca de governo resolveria talvez esse problema do BPC, tá? Mas vamos pensar assim, isso seria uma questão para daqui 3 anos, 4 anos, né? Então, antes disso, como todo ano tem o reajuste salarial, tá? É muito provável que, se não acontecer aí com esse novo reajuste salarial, que vai acontecer em janeiro, se, por exemplo, o seu caso não deixar de ficar negativo, porque tem pessoas que vai deixar, né? É muito provável que na segunda virada, né, de novo salário, você consiga deixar de ficar negativo. Mas, assim, o que acontece, pessoal, às vezes não deixa você de ficar negativo, mas reduz bastante. Aí, às vezes, num refinanciamento ou numa portabilidade, fica mais fácil de cobrir aquele negativo e te colocar no game novamente. Entendeu? Mais alguma pergunta, Edne, que você tenha visto aqui, que talvez eu não enxerguei? Ali, ó, do Ricardo Santos. Boa tarde, Aniele. Por que estou tentando receber um troco? Mando fotos, tudo que pede na hora o banco para mim e me ignora de me pagar. O que pode ser? Ricardo, primeiro precisa entender com quem você está fazendo. Se é uma financeira ou se é diretamente com o banco, tá? Segundo, diante dessa situação, aí a gente conseguir entender, por exemplo, se for diretamente com o banco e você estiver mandando por um aplicativo, às vezes pode ser erro do aplicativo. Se for com uma financeira,
e a pessoa está te ignorando, não está te respondendo, já surge um sinal de alerta. Pode ser que não sejam pessoas sérias que trabalham dentro do segmento, tá? Por isso, pessoal, a gente sempre fala, antes de fazer qualquer coisa, procure saber com quem você está fazendo, quem é a pessoa, se são pessoas idôneas, se não são, principalmente, pessoal, de agora para o começo do ano, tá? De agora para o começo do ano, olha, vai surgir gente que nunca soube o que é um empréstimo consignado, vai aparecer do nada falando que é especialista e que tem um valor disponível para você pegar, tá? Por quê? São pessoas que tentam se aproveitar de momentos, né, para fazer coisa errada. Então, a gente sempre fica aqui à disposição, tá? Nós estamos aí no segmento há muitos anos. A Aniele, que ela literalmente é expert em consignado, ela está aí há mais de 18 anos no mercado, tá? Então, a gente fica aqui sempre à disposição para atender vocês, logicamente, dentro de um limite, porque a gente não consegue atender a todos, mas a gente faz de tudo, tá? Mas sempre tomem cuidado, gente, porque assim, todos os dias a gente se depara com coisas erradas, tá? Tanto com contratações indevidas, quanto com ofertas não verdadeiras, quanto com situações, né, nesse porte, por exemplo, manda toda a documentação, tudo, e aí a pessoa te bloqueia, e aí vai saber o que vai acontecer com os seus dados. Então, assim, gente, sempre muito cuidado. Procure fazer com pessoas que sejam idôneas, pessoas que vocês conheçam, pessoas que transmitam credibilidade. Nunca vão apenas pela questão de valores, gente. A gente se depara também diariamente com isso. A gente entra dentro do sistema do banco, ou seja, o sistema do banco vai lá e determina, olha, para o senhor fulano, dá para liberar, vamos citar um exemplo, tá? R$500. Aí essa pessoa pega e fala para a gente, mas tal empresa me ofereceu 1.000. Gente, como? Fala para mim, como? Sendo que o próprio sistema do banco, ele determina aquele valor. Então, nunca, né, tenta sempre ter aquele filtro. A gente sabe da necessidade de cada um. A gente sabe muitas vezes do desespero. Sabe que, assim, hoje, R$10 a mais já faz muita diferença, tá? Mas, gente, milagres, né, infelizmente, não estão acontecendo dentro do consignado. Certo? Ainda não, hein? Ainda não. Então, se uma pessoa fala que vai liberar 500 e a outra libera 1.500, gente... Tem que ficar atento, aí né? tem, certo? Por quê? Porque é uma discrepância muito grande de valores e nós temos sempre que ficar alertas, tá? Por isso, a gente sempre fica aqui à disposição. Na descrição de todos os vídeos, de todas as lives, tem o nosso contato. Então, não hesitem em nos chamar para que nós possamos verificar tudo certinho para vocês, tá? Pessoal, gostaram da live de hoje? Gostaram do nosso bate-papo, do nosso convidado hoje aqui conosco, o Ednei participando aqui conosco? Fala que sim, né?